Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager em futebol. E é sobre futebol que vamos falar. Um jornalista tem que estar atualizado. E estamos aqui nesse canal para dar a nossa opinião. E nós não queremos de forma alguma impor o que nós falamos aqui. Eu sou um admirador muito grande do Ronaldo Fenômeno como futebolista, ou seja, como jogador de futebol que foi. Um espetáculo. Aplaudi o Ronaldo Fenômeno quando ele assumiu o Cruzeiro. Foi até um gesto de agradecimento, porque ele começou no Cruzeiro, saiu lá do São Cristóvão, do Rio de Janeiro, e veio aqui para o estado de Minas Gerais. Mas tudo tem seu limite. O Ronaldo Fenômeno, porque assumiu o Cruzeiro, tem dado aí umas entrevistas de que tem a intenção de comandar o futebol brasileiro. Mas ele às vezes mostra que não é bom administrador. Ele está administrando o Cruzeiro, mas ele tem uma assessoria para isso. Ele é um homem, graças a Deus, muito bem sucedido nos seus negócios, porque ele tem assessores. É como se fosse aquele deputado que não entendesse nada de Constituição brasileira e nem de códigos, né? E que tivesse uma assessoria jurídica, até para criar projetos de lei. E numa última entrevista que ele deu, e que eu assisti, perguntaram para ele sobre a seleção brasileira. Ele meteu o pau e disse que o momento é de trocar treinador. E aí ele fez uma verdadeira vitamina. Ele disse que seria bom um treinador estrangeiro. Aí citou Abel Ferreira e depois cita o Fernando Diniz do Fluminense. Meus amigos, vamos agora anotar aí. O Fernando Diniz fez o que pelo futebol brasileiro? Me diga. O Fernando Diniz, quando esteve no São Paulo, perdeu um campeonato mais fácil, campeonato brasileiro mais fácil da vida dele. E agora no Fluminense, ele está sendo endeusado até pelo Ronaldo Fenômeno. Já não basta parte daquela mídia que nunca chutou uma bola, ou então aquela mídia que nunca participou de clubes, de treinamentos e tudo, enfim. Olha, só para você ter uma ideia, o Fluminense marcou 63 gols. Sabe quantos gols o Cano marcou desses 63? 44. 44. Então eu pergunto, aonde está o talento do Fernando Diniz para assumir uma seleção brasileira que não ganha título mundial há 20 anos? Me diga. Ele nunca ganhou um título. Não tem título nenhum. Ele lembra um zagueiro, um lateral direito, chamado Orlando Lelé, que era do Vasco, que sempre foi convocado, mas nunca jogava. E o Fernando Diniz não tem nada para contar. O que eu estou lembrando aqui agora é exatamente aquele fato lamentável da maneira que ele tratou o Tietê. 44 gols o Cano marcou
e o Fluminense do Diniz marcou 63. Então, o Ronaldo Fenômeno esqueceu de dizer que o Cano seria também convocado pela seleção brasileira, coisa que não pode. Mas, só para ter uma ideia e contestar o senhor Ronaldo, que como jogador de futebol eu sou fã, fui fã mesmo. Só para ter uma ideia, no Flamengo, o Pedro, que poucas vezes foi titular, marcou 29 gols. E o Gabigol, que foi, na maioria, titular, também marcou 29 gols. Muito bem. O Dorival Júnior, então, o Dorival Júnior também merece, né? O Gabigol é titular e o Pedro passou a ser titular. Então, se for nessa linha de raciocínio do Fernando Diniz. E o Cuca, em 2021, melhor dizendo, o Cuca foi endeusado pela torcida e pela imprensa, porque ganhou tudo. E quantos gols o Hulk marcou? Quantas partidas ele decidiu sozinho? Então, a resposta está aí. O Goiás, vamos voltar no Goiás. O menino Jair Ventura, que começou muito bem no Botafogo, treinou Santos, treinou Corinthians, né? E depois foi caindo um pouco. O centroavante Pedro Raul marcou 19 gols. 19 gols. O segundo dentro do Goiás, que foi o Nicolas, marcou só 5. Então, se nós formos olhar aí, quem é o fenômeno é sempre o centroavante, não é o treinador. Não é o treinador. Mas você olha, por exemplo, um time como o Internacional, que não tem aquele artilheiro que carregou o Internacional para ser vice. E por pouco chega junto lá com o Palmeiras. E aí vem a mesma história, a mesma lenga-lenga do treinador, né, do Palmeiras. Meu Deus, há uma diferença muito grande, você trabalhar diariamente num clube de futebol e treinar uma seleção brasileira quando a seleção brasileira é convocada de vez em quando. Então, o que aconteceu? O treinador do Palmeiras teve tempo suficiente para treinar as jogadinhas. E são aquelas jogadinhas manjadas que o próprio Fernando Diniz não matou, que o Cuca não matou, que ninguém matou. Aquelas 3 jogadinhas manjadíssimas. Cobrança de falta ou de córner, os 2 zagueiros vão lá para dentro da área. Aquela jogadinha do Dudu, que vai à linha de fundo, volta com a bola e vem um jogador de trás e bate. E a outra é aquela correria do Rony, para lá e para cá, no contra-ataque. Só isso. Então, meus amigos, a CBF tem que prestigiar os cursos que ela dá. Ela exige agora que para aquele que for caminhar no futebol como treinador, que exige o curso. Então é a própria CBF que está pisando naquilo que ela criou. E se eu não me engano, esse curso é pago. Se eu não me engano. Mas eu vou deixar essa dúvida aí, justamente para o senhor ou a senhora perguntar à CBF. Se eu não me engano, é um curso pago. Então, a partir do momento que eu falo isso, eu acho que o Ronaldo deveria guardar as energias dele para realmente recuperar
90% Cruzeiro. O Ronaldo está querendo abarcar o mundo com as pernas? Não, não. Eu nunca vi jogador de futebol que se aposentasse, que fosse vencedor como administrador. Nunca vi. Então, jogador de futebol é para ficar ali, próximo às 4 linhas. Ex-jogador que quer administrar, também. Então, o Ronaldo Fenômeno precisa se conter, não ficar muito empolgado. E olha, a CBF, para não contratar um treinador, a CBF, pelo que ganha por hora, eu falei por hora, tá? A CBF, se não quiser prestigiar um treinador nacional, ela tem dinheiro suficiente, mas muito dinheiro, tá? Para contratar o melhor treinador da Europa. Aí sim, ele vem morar aqui no Brasil para poder dar oportunidades àqueles jogadores que estão aqui quebrando a canela e não contratar um treinador estrangeiro para ele viver lá na Europa. Vai dar no mesmo. Então ele teria que morar aqui. Existe sim treinador de muita categoria na Europa. Entretanto, basta a CBF abrir o cofre, porque dinheiro não falta. Está na hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.